Paz de Cristo, meu irmão, paz de Cristo, minha irmã. Eu quero falar hoje com você sobre batalha espiritual. É um assunto muito importante, um assunto que se deve, de vez em quando, nós estarmos trazendo à memória. Você está numa batalha espiritual, que você queira ou que você não queira, você está nesse exato momento. Que você creia ou que você não creia, você está vivendo uma batalha espiritual, segundo a própria palavra de Deus. Veja o que diz a Bíblia em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Palavra de Deus. Nós não devemos andar temerosos, mas devemos saber e ter consciência que o diabo está o tempo todo ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Lembre-se que o adversário vivia no céu, em um exército extremamente organizado e eficaz. Ele sabe tudo sobre batalhas, ele sabe tudo sobre inteligência, ele é extremamente inteligente e um ser espiritual. Ele só não é maior do que o nosso Deus. Portanto, nós devemos andar vigilantes, não temerosos. A gente não precisa viver aí com medo do diabo, mas nós precisamos viver vigilantes, porque essa é uma orientação da própria Bíblia. Tementes a Deus e a sua palavra, temerosos não. Lembre-se que diz o seguinte: sede sóbrios. Sóbrio aqui fala de autocontrole. Nós devemos ter autocontrole a respeito do pecado, a respeito daquilo que desagrada a Deus. Nós devemos olhar para o nosso interior e devemos observar o que é que Deus nos pede na sua palavra. Isso é ser sóbrio. E ele diz também que devemos andar vigilantes. Isso diz respeito a prestar atenção, estar atento. Sim, o diabo luta o tempo todo contra o cristão. Ele luta para tirar o cristão da comunhão com Deus, ele luta para tirar o cristão da comunhão com os outros irmãos e para tirar o cristão do serviço cristão. Portanto, viva em vigilância. Não é, eu digo aqui para você que não é andar no estado de paranoia, não é isso. O que é então andar nesse estado de vigilância? O que seria? E como vencer a batalha espiritual? Nós estamos o tempo todo na batalha. Como vencer? A resposta está na própria Bíblia. A resposta diz a mesma palavra no versículo 9, o seguinte: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, o diabo é para ser resistido. Devemos resistir e resistir firmes. E como? Na fé. Fé sempre, sempre olhando para Deus, olhando para o alto. Como vencer a batalha espiritual? A Bíblia nos diz. Uma resposta também está em Efésios 6, a partir do versículo 10. Ouça o que diz a palavra. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos na verdade, e vestida a couraça da justiça, calçai os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Veja que mais uma vez ele fala sobre a fé. O escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Com toda oração, o tempo todo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Palavra de Deus, Efésios 6. Eu indico que você leia depois o capítulo todo de Efésios 6, mas é assim que nós vencemos as batalhas espirituais, é com fé, com sujeição a Deus, tomando daquilo que está na palavra do Senhor, nos revestir da armadura de Deus, sempre, sabendo que nossa luta não é contra a carne, sabendo que há potestades, há principados e há também as hostes espirituais do mal. Há essas categorias e elas todas lutam para destruir. Portanto, a armadura de Deus deve estar em nós e nós devemos resistir ao mal. Deus nos dá forças, Deus nos dá armas na sua palavra para nós resistirmos. Lembre-se também que a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Devemos estar firmes. Não vacile, porque se você vacilar, você cai. Portanto, não vacile, esteja firme, sempre cingindo os seus lombos com a verdade de Deus, sempre vestindo a couraça da justiça, calçando seus pés com a palavra, com o evangelho da paz. É assim que vencemos as guerras espirituais, buscando em Deus fé. E você quer se encher de fé? Se encha da palavra de Deus, pois a fé vem pela palavra. Nós vencemos as batalhas espirituais, nos sujeitando a Deus. É a Bíblia que nos dá a resposta. Ouça o que diz Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É a palavra de Deus. Portanto, busque a Deus, busque os meios da graça, se sujeite a Deus, encha os seus pés com o evangelho da paz, se cubra com a armadura de Deus, busque incessantemente a face do Senhor e assim você resistirá ao diabo e ele fugirá da sua presença. A Bíblia nos diz que devemos nos achegar a Deus e ele se achegará a nós. Sim, se chegue cada vez mais. Deve o cristão sentir aquilo que há de ruim à sua volta. Deve lamentar e buscar a Deus em oração constante. Olha o que Tiago diz no versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Portanto, busque. Persevere na presença de Deus e assim você vence a batalha espiritual. Vamos orar? Deixe-me só perguntar para você. Você sabe de algum outro versículo que fala de batalha espiritual? Deixa aqui nos comentários. Você conhece alguém que precisa desse vídeo? Envia para esse alguém depois da nossa oração, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar? Pai, nós te pedimos que nos ensine a cada dia, buscar a tua face, buscar as armas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas, Senhor, em ti. Aquele, pois, que está em ti, deve buscar dia após dia, encher-se mais ainda de Deus e resistir ao diabo. Sim, papai, nós devemos ser pacientes e nós devemos estar cheios de ti, nos fortalecer e fortalecer os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, livra-nos do mal, ó Pai, livra-nos do nosso adversário, enche-nos de ti, enche-nos de ti. Senhor, Tiago diz que temos por bem-aventurados os que sofrem. Sim, porque ouviram falar da paciência dos justos e nós sofremos algumas tribulações, mas confiamos que o Senhor está nos ensinando e nos fazendo crescer.
e que nós vamos nos sujeitar a Ti a cada dia mais e mais. Queremos confiar em Ti, dia após dia, em nome de Jesus. Usa a nossa vida para edificar a vida dos nossos irmãos, para encorajar os nossos irmãos, para fortalecer aqueles que estão enfraquecidos. Em nome do Teu Filho que vive. Amém. Amém, querido. Deixe seu pedido de oração. Compartilhe esse vídeo. Se você tiver um tempinho, não deixe de assistir o outro vídeo que eu vou deixar aqui para você, tá bom? Que Deus edifique a sua vida através desse canal. Fica na paz.